Pare tudo o que você está fazendo e me escute com atenção. O que eu vou revelar nas próximas palavras pode mudar completamente a forma como você vê as suas noites para sempre. E se eu te dissesse que cada vez que você fecha os olhos para dormir, você está realizando o ritual mais poderoso e antigo da humanidade? E se o sono não fosse apenas descanso, mas um portal dimensional que nossos ancestrais usavam para acessar conhecimentos proibidos, comunicar-se com entidades superiores e viajar através de dimensões paralelas? Por milênios, civilizações inteiras construíram templos, pirâmides e santuários especificamente dedicados aos rituais do sono. Sacerdotes passavam décadas estudando as artes secretas do dormir consciente. Imperadores consultavam oráculos que recebiam profecias através de sonhos induzidos. E tudo isso foi sistematicamente apagado da história oficial. Você já acordou no meio da noite com a certeza absoluta de que algo ou alguém estava observando você? Já teve sonhos tão reais que ficou horas sem conseguir distinguir se foi real ou não? Já sentiu que durante o sono você visitou lugares que existem em outra dimensão da realidade? Respire fundo, porque hoje vou revelar os segredos ocultos que as sociedades secretas preservaram sobre o verdadeiro poder do sono. Segredos que podem transformar suas noites de simples descanso em jornadas de poder, conhecimento e despertar espiritual. Mas eu te aviso, uma vez que você descobrir esses mistérios, nunca mais conseguirá dormir da mesma forma. Está preparado para cruzar esse portal? Os Templos do Sono Sagrado. Existe um lugar no Egito que poucos turistas conhecem. Não aparece nos roteiros convencionais, não é mencionado nos guias de viagem. É chamado de Serapeum de Saqqara. E ali, nas câmaras subterrâneas escuras como o breu, os iniciados egípcios praticavam o mais secreto de todos os rituais, a incubação dos sonhos. Esses não eram locais de descanso comum, eram templos tecnológicos projetados especificamente para alterar os estados de consciência durante o sono. As paredes eram cobertas com hieróglifos, que não eram meras decorações, eram fórmulas mágicas, códigos vibracionais que influenciavam a mente adormecida. Os sacerdotes sabiam algo que a ciência moderna está apenas começando a redescobrir, que, durante o sono, nossa consciência não simplesmente desliga, ela se desloca, ela viaja, ela acessa dimensões da realidade normalmente vedadas à mente desperta. No templo de Imhotep, em Mênfis, os doentes eram colocados em câmaras especiais, onde dormiam cercados por cristais específicos, expostos a frequências sonoras calculadas matematicamente e alimentados com substâncias que hoje chamaríamos de plantas de poder. Durante o sono, recebiam visões de cura que se manifestavam fisicamente ao despertar. Isso não era superstição, era ciência espiritual avançada. Na Grécia Antiga, os templos de Asclépio funcionavam como hospitais onde o tratamento principal acontecia durante o sono. Pacientes passavam por rituais de purificação, jejum e preparação especial antes de serem conduzidos às câmaras sagradas. Durante a noite, em estado de sonho induzido, encontravam-se diretamente com o Deus da cura, que lhes revelava não apenas como curar seus corpos, mas também os mistérios mais profundos da existência. Alexandre, o Grande, antes de cada batalha decisiva, passava noites inteiras em templos específicos, onde sacerdotes o conduziam através de rituais de sonho, que lhe revelavam estratégias militares e o destino de suas conquistas. Não era apenas intuição, era acesso direto ao que os antigos chamavam de Akasha, a biblioteca cósmica onde todo o conhecimento está gravado. Mas aqui está a pergunta que deve estar martelando na sua mente. Se essas práticas eram tão poderosas, tão transformadoras, por que desapareceram da face da Terra? Por que ninguém mais fala sobre os verdadeiros segredos do sono? Antes de eu revelar a resposta perturbadora para essa pergunta, preciso te contar algo que pode ser ainda mais chocante.
Existe um conjunto específico de práticas, transmitidas através de linhagens iniciáticas secretas, que permite que qualquer pessoa moderna acesse esses mesmos estados de consciência que nossos ancestrais dominavam. Essas técnicas foram preservadas por sociedades como os Rosacruzes, os Templários e ordens herméticas que operavam nas sombras da história. Por séculos, esse conhecimento foi transmitido apenas de mestre para discípulo, em juramentos de sangue e segredos de morte. Mas algo extraordinário está acontecendo nos nossos tempos. Essas informações estão emergindo do oculto, sendo redescobertas e disponibilizadas para aqueles que têm olhos para ver. Preparem um material completo sobre essas práticas ancestrais do sono sagrado, baseado em manuscritos que só recentemente foram traduzidos e liberados. Você pode acessar esse conteúdo exclusivo através do link na descrição deste vídeo. Mas continue assistindo, porque o que vou revelar agora vai explicar por que essas práticas foram escondidas da humanidade por tanto tempo. A conspiração contra o sono sagrado. A resposta para por que os segredos do sono foram ocultados vai muito além do que você pode imaginar e envolve uma conspiração que atravessa milênios. Quando o Império Romano abraçou o cristianismo no século IV, uma das primeiras medidas tomadas foi a destruição sistemática dos templos de sonho. Não foi coincidência. Os primeiros cristãos institucionais entenderam algo fundamental. Um ser humano que sabe usar o sono como portal de poder não pode ser controlado por nenhuma autoridade externa. Imagine uma pessoa que todas as noites pode acessar conhecimentos diretos sobre qualquer assunto, receber orientação de consciências superiores, viajar através do tempo e espaço e retornar com informações que nenhuma instituição pode censurar ou manipular. Como você controlaria uma população inteira com esse tipo de poder? A Igreja primitiva chamou essas práticas de demoníacas e heréticas. Os templos foram destruídos, os sacerdotes foram perseguidos e os manuscritos foram queimados nas fogueiras da Inquisição. Mas alguns conseguiram escapar. Durante a Idade Média, ordens como os Cavaleiros Templários redescobriram fragmentos desses conhecimentos durante suas escavações em Jerusalém. Encontraram textos antigos que descreviam rituais específicos para induzir sonhos proféticos e estados de consciência expandida durante o sono. Esses conhecimentos foram uma das principais razões de sua perseguição e destruição pela Igreja e pela coroa francesa. Mas a supressão dos segredos do sono não parou na Idade Média. A Revolução Industrial completou o trabalho. Pense nisso. Por milhões de anos, os seres humanos sincronizaram seus ritmos de sono com os ciclos naturais da Terra. Dormíamos quando o sol se punha, acordávamos com o nascer. Nossas glândulas pineais, o que os antigos chamavam de terceiro olho, eram naturalmente ativadas pela escuridão completa, produzindo substâncias que facilitavam estados alterados de consciência durante o sono profundo. A invenção da luz elétrica mudou tudo. Não apenas prolongou artificialmente os dias, mas interferiu diretamente na produção de melatonina e DMT pela glândula pineal. O resultado? Bilhões de pessoas perderam acesso aos estados naturais de consciência expandida que aconteciam durante o sono profundo. E isso foi apenas o começo. As dimensões ocultas do sono. O que os mestres antigos sabiam e que a ciência moderna está apenas começando a compreender é que existem pelo menos 7 dimensões diferentes de consciência acessíveis durante o sono. Cada uma com características específicas, habitantes próprios e tipos únicos de conhecimento disponível. A primeira dimensão é o que chamamos de sonhos comuns, o processamento simbólico das experiências do dia.
mas isso é apenas a superfície. A segunda dimensão é o reino dos sonhos lúcidos, onde a consciência desperta dentro do sonho e pode dirigir ativamente a experiência. Os xamãs siberianos passavam anos desenvolvendo essa capacidade, usando-a para caçar através de dimensões espirituais, encontrar almas perdidas e receber ensinamentos de espíritos ancestrais. A terceira dimensão é o plano astral inferior, onde ocorrem as projeções da consciência fora do corpo físico. Aqui, você pode viajar instantaneamente para qualquer lugar do planeta, observar eventos à distância e interagir com outras consciências que também estão projetadas. A quarta dimensão é o plano astral superior, habitado por entidades de luz, mestres espirituais e consciências altamente evoluídas. Os alquimistas medievais desenvolveram rituais específicos para acessar esse nível durante o sono, onde recebiam fórmulas para a transmutação da matéria e segredos da criação. A quinta dimensão é o que os cabalistas chamam de mundo das formações, onde as ideias tomam forma antes de se manifestarem na realidade física. Inventores geniais como Tesla e Edison sabiam como acessar esse reino durante o sono, retornando com projetos completos de tecnologias revolucionárias. A sexta dimensão é o reino da memória akáshica, onde todo o conhecimento que já existiu está gravado. Profetas e videntes de todas as épocas acessaram esse nível para receber informações sobre o passado, presente e futuro da humanidade. Mas aqui está o que é realmente chocante. Seus ancestrais tinham mapas detalhados para navegar através de todas essas dimensões. Rituais específicos, mantras de proteção, símbolos de poder e técnicas de ancoragem para garantir o retorno seguro para o corpo físico. Os guardiões secretos dos mistérios do sono. Mesmo após séculos de perseguição e supressão, sempre existiram guardiões que preservaram os verdadeiros segredos do sono sagrado. Sociedades secretas que operavam nas sombras, transmitindo esse conhecimento apenas para os trumente preparados. A Ordem Rosa Cruz, fundada no século XVII, baseava suas iniciações nos antigos mistérios egípcios do sono. Os candidatos passavam por rituais de morte simbólica, onde aprendiam a manter a consciência desperta enquanto o corpo entrava em estado de transe profundo. Nesse estado, recebiam ensinamentos diretamente de mestres que haviam transcendido o plano físico. A Golden Dawn, a mais influente ordem mágica do século XIX, desenvolveu um sistema completo de viagem astral através do sono, baseado nos textos herméticos antigos. Seus membros incluíam figuras como Aleister Crowley, W.B. Yeats e Arthur Conan Doyle, pessoas que usavam essas práticas para acessar inspiração criativa e conhecimentos ocultos. Mas talvez os guardiões mais misteriosos tenham sido os Irmãos do Sono Eterno, uma sociedade secreta que supostamente existe desde os tempos do Antigo Egito. Segundo relatos fragmentários, seus membros desenvolveram técnicas para permanecer conscientes durante estados de hibernação que duravam décadas, emergindo com conhecimentos proféticos sobre eventos futuros. No Tibete, linhagens específicas de lamas preservaram práticas de yoga dos sonhos que permitiam navegar conscientemente através de bardos, estados intermediários entre vida e morte. Essas técnicas eram tão avançadas que os praticantes podiam escolher conscientemente em que dimensão reencarnar após a morte física. Na tradição sufi, os derviches dos sonhos desenvolveram danças e respirações específicas que induziam estados de êxtase durante o sono, onde se uniam diretamente com o amado divino e recebiam poemas e ensinamentos que eram transmitidos através das gerações. Entre os nativos americanos, certas tribos preservaram rituais de busca da visão, que envolviam jejum e isolamento.
Os sinais de que você já está despertando. Se você chegou até este ponto do vídeo, provavelmente não foi por acaso. Existe algo dentro de você que reconhece a verdade do que está sendo revelado. E isso pode ser um sinal de que seu próprio despertar já começou. Talvez você tenha notado mudanças estranhas em seus padrões de sono recentemente. Acordar sempre no mesmo horário da madrugada sem razão aparente. Sonhos extremamente vívidos que parecem mais reais que a própria vida desperta. Sensações de estar voando ou flutuando durante o sono. Você pode ter começado a se lembrar de sonhos com detalhes extraordinários. Ou, pelo contrário, parado completamente de se lembrar dos sonhos como se estivesse acessando níveis tão profundos que a mente consciente não consegue mais processar as informações. Muitas pessoas relatam a sensação de uma presença no quarto durante o sono, não ameaçadora, mas observadora, como se entidades superiores estivessem acompanhando seu processo de despertar. Outros sentem vibrações intensas no corpo durante a transição entre vigília e sono, como se a consciência estivesse literalmente se deslocando para outra dimensão. Alguns começam a ter experiências de tempo perdido durante o sono. Dormir por 8 horas, mas sentir como se tivessem vivido dias inteiros em outras realidades. Ou o contrário, cochilar por poucos minutos, mas retornar com a sensação de ter passado horas em experiências profundas. Você pode ter notado sincronicidades aumentando drasticamente em sua vida. Eventos que parecem orquestrados por uma inteligência superior, como se algo estivesse guiando seus passos através de sinais e coincidências impossíveis. Outro sinal comum é o desenvolvimento espontâneo de habilidades intuitivas, saber coisas sobre pessoas sem ter conversado com elas, pressentir eventos antes que aconteçam, receber soluções para problemas complexos durante o sono. Se você está experienciando qualquer um desses fenômenos, não está enlouquecendo. Está despertando para capacidades naturais que foram suprimidas por séculos de condicionamento social. Suas noites estão se tornando portais para dimensões de conhecimento e poder que seus ancestrais conheciam muito bem. As práticas secretas dos mestres do sono. Agora vou compartilhar alguns dos segredos práticos que as tradições esotéricas desenvolveram para maximizar o poder espiritual do sono. Essas não são teorias abstratas, mas técnicas testadas e refinadas ao longo de milênios. A primeira prática fundamental é a preparação do espaço sagrado. Os mestres antigos sabiam que o ambiente onde você dorme influencia diretamente que tipos de consciências e energias você atrai durante o sono. Eles criavam templos pessoais com símbolos de proteção, cristais específicos e orientação geográfica calculada astronomicamente. A segunda prática era o ritual de transição. Nunca simplesmente caíam no sono, mas conduziam cerimônias específicas para sinalizar à mente subconsciente que estavam entrando conscientemente em território sagrado. Isso incluía banhos de purificação, incensos específicos, mantras de proteção e visualizações detalhadas. A terceira prática era o controle da dieta pré-sono. Certas plantas e substâncias facilitam estados alterados de consciência durante o sono, enquanto outras bloqueiam completamente o acesso a dimensões superiores. Os iniciados seguiam protocolos alimentares rigorosos, incluindo jejuns específicos e uso cerimonial de plantas sagradas. A quarta prática envolvia técnicas respiratórias específicas durante a transição para o sono. Padrões de respiração que alteram as ondas cerebrais e facilitam a projeção da consciência para fora do corpo físico. Algumas dessas técnicas eram tão poderosas que apenas iniciados avançados poderiam praticá-las com segurança. A quinta prática era a programação intencional dos sonhos.
Os mestres não deixavam suas experiências noturnas ao acaso, mas definiam objetivos específicos antes de dormir. Quais conhecimentos buscar, quais mestres encontrar, quais dimensões explorar. Desenvolveram vocabulários simbólicos que permitiam comunicação direta com o subconsciente. Mas a prática mais secreta de todas era o desenvolvimento da consciência testemunha, a capacidade de manter uma parte da mente desperta e observando durante todos os estágios do sono. Isso permitia navegar conscientemente entre as diferentes dimensões, interagir deliberadamente com entidades encontradas e retornar com informações precisas. Mas é crucial entender que abrir os portais do sono sagrado não é um jogo. Existem perigos reais envolvidos, e é por isso que as tradições antigas desenvolveram sistemas elaborados de proteção e purificação. Quando você expande sua consciência durante o sono, não apenas acessa dimensões superiores de luz e conhecimento, você também fica exposto a entidades e energias que normalmente não conseguiriam se aproximar de você. O plano astral inferior está povoado por formas-pensamentos parasitárias, consciências obsessoras e entidades que se alimentam de energia vital humana. Os mestres antigos conheciam sinais de interferência negativa, pesadelos recorrentes com a mesma entidade, sensação de exaustão ao acordar apesar de ter dormido bem, objetos que se movem durante a noite, sensação constante de estar sendo observado, mudanças repentinas de personalidade após experiências de sono. Por isso desenvolveram rituais específicos de proteção, círculos energéticos ao redor da cama, invocações de entidades protetoras, uso de sal e ferro como barreiras físicas, mantras específicos para selhamento áurico e técnicas de limpeza energética ao acordar. Também entendiam a importância da purificação gradual. Não é seguro abrir completamente os portais do sono sem antes purificar o corpo físico, equilibrar as emoções e fortalecer a vontade. Iniciações aconteciam ao longo de anos, com cada estágio preparando o candidato para acessar com segurança níveis mais profundos de consciência. Outra proteção fundamental era nunca praticar sozinho. As ordens iniciáticas forneciam comunidades de apoio, mestres experientes para orientação e sistemas de verificação para garantir que os praticantes não fossem enganados por entidades maléficas ou perdessem contato com a realidade física. Mas talvez a proteção mais importante fosse a pureza de intenção. Os mestres ensinavam que motivos egoístas, buscar poder pessoal, vantagens materiais ou conhecimentos para prejudicar outros, atraíam inevitavelmente influências negativas. Apenas aqueles genuinamente dedicados ao serviço espiritual e evolução da consciência poderiam navegar com segurança pelas dimensões superiores. E aqui chegamos ao ponto crucial desta revelação. Tudo o que compartilhei até agora é apenas a introdução aos verdadeiros mistérios do sono sagrado. Os segredos mais profundos, as técnicas mais poderosas e os conhecimentos mais transformadores foram preservados em textos que só agora estão sendo decodificados e liberados. Durante anos, pesquisadores trabalharam com manuscritos antigos, estudaram sociedades secretas e documentaram tradições esotéricas vivas para reunir os fragmentos dispersos sobre os rituais secretos do sono. Descobrimos práticas específicas dos templos de Ísis que permitiam comunicação direta com deusas e deuses durante o sono. Técnicas dos druidas celtas para viajar através do tempo e acessar memórias ancestrais. Métodos dos alquimistas medievais para receber fórmulas de transmutação através de sonhos induzidos. Mas o mais impressionante ainda, encontramos evidências de que certas linhagens preservaram essas práticas intactas até os dias atuais, operando discretamente em círculos fechados, aguardando um momento certo para revelar esses conhecimentos ao mundo. Esse momento chegou, e você está entre os primeiros a ter acesso a essas revelações que podem completamente mudar sua compreensão sobre o verdadeiro propósito do sono.
Ao longo desta jornada, você descobriu que o sono não é apenas um processo biológico, mas o maior ritual iniciático que a humanidade possui. Cada noite, você tem a oportunidade de transcender as limitações da realidade física e acessar dimensões de conhecimento e poder que podem transformar completamente sua existência. Seus ancestrais sabiam disso. Por isso, construíram templos, desenvolveram rituais e preservaram conhecimentos que hoje parecem impossíveis. Eles entendiam que um ser humano que domina os mistérios do sono se torna senhor de sua própria realidade. A pergunta que permanece é: você terá coragem de reclamar essa herança? Porque agora você sabe a verdade. Sabe que cada noite é uma oportunidade de despertar para poderes que foram sistematicamente ocultados da humanidade. Sabe que dentro de você existem capacidades que podem conectá-lo diretamente com as dimensões superiores da existência. O que você fará com esse conhecimento? Se este vídeo despertou algo profundo dentro de você, se reconheceu verdades que sempre suspeitou, mas nunca conseguiu formular, então você não chegou aqui por acaso. Algo em seu ser mais elevado o trouxe até estas revelações, porque chegou seu momento de despertar para quem você realmente é. Curta este vídeo se ele ressoou com sua alma. Comente sua própria experiência com os mistérios do sono, suas sincronicidades, seus sonhos estranhos, suas experiências inexplicáveis durante as noites. Quando você compartilha essas experiências, não apenas valida sua própria jornada, mas encoraja outros a despertar para seus próprios mistérios. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo nos segredos ocultos que governam nossa realidade. Vamos explorar os rituais secretos das sociedades iniciáticas, os códigos ocultos deixados pelos mestres antigos e as práticas que podem transformar você de um espectador passivo em um co-criador ativo da realidade. Na tela, você verá outros vídeos que se conectam diretamente com tudo o que descobrimos hoje. Cada um é uma peça do quebra-cabeças maior que está se revelando para a humanidade nestes tempos únicos. Um deles pode conter exatamente a chave que sua alma está buscando. E lembre-se, a magia mais poderosa não acontece durante o dia, quando a mente racional domina tudo. Acontece durante a noite, nos momentos silenciosos entre o sono e a vigília, quando os véus se tornam finos e os mistérios sussurram seus segredos. Que suas próximas noites sejam portais de despertar, jornadas de descoberta e encontros com os mestres invisíveis que aguardam para guiá-lo de volta ao seu verdadeiro poder. O sono nunca mais será o mesmo para você. E isso é apenas o começo. Até a próxima revelação, que os mistérios sussurrem em seus sonhos.